Salve Maria Santíssima! Como nós sabemos, como fala o apóstolo São Paulo, que nós não lutamos contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades que estão sobre os ares. E de fato isso é muito concreto. A cada dia mais nós vemos isso se intensificar em nossas vidas e na nossa sociedade. O demônio, ele vai suscitando ideias malignas para que possa ir destruindo e tentando destruir a família, como fala Nossa Senhora para a irmã Lúcia, que... Bom dia, Patrícia. Deus abençoe. Que a última batalha seria contra a família. A última batalha de Satanás seria contra a família. E nós vemos isso acontecer de forma muito forte. Então, essa guerra de ideias não é guerra de ideologias, mas é a guerra da verdade contra a mentira. E a mentira tem se expandido cada vez mais. E, Osés, o que seria essa guerra semântica, essa guerra da linguagem? O primeiro ponto seria, não que seja o mais importante, mas é um dos pontos, né? Seria a desvalorização da linguagem. Hoje nas universidades, nas escolas, em grande parte delas, na maioria, tem se colocado como algo secundário a questão da linguagem. O importante é que a pessoa te entenda, você não precisa falar de forma formal, o coloquial, a linguagem informal é o que é o importante, a gente tem que ser do povão mesmo. Então, uma desvalorização por uma linguagem formal. Ou seja, um desprezo por aquilo que é uma linguagem a nível alto, a nível formal, a um nível mais intelectual. Um desprezo por aquilo que é o conhecimento. Então vai se colocando por menos, se olha assim, com o olhar atravessado, para quem quer estudar a fundo, né? A questão do próprio idioma. É como se isso fosse uma bobagem, algo secundário que não serve para nada, como se isso fosse apenas presunção. E ao longo da história foi se suprimindo o latim, né? Que nós chamamos as línguas mortas, o latim, o grego, né? O hebraico e outros. E são línguas que vão originando, em especial a latina, que é uma língua mãe de tantos outros idiomas. E quando se conhece o latim, você vai conseguindo também entender melhor outros idiomas. E foi se suprimindo isso nessa tentativa também, nessa guerra da linguagem, essa guerra semântica, vai se suprimindo aquilo que é belo, aquilo que é importante, aquilo que vai aguçando a inteligência. Outra questão da guerra semântica também entraria aqui, a questão de você começar a manipular o significado das palavras, a ponto de virar uma torre de Babel, uma confusão de ninguém se entende. Ou seja, eu falo uma palavra, você conhece essa palavra, mas para mim tem um significado e para você tem outro. E a mesma palavra no mesmo idioma. E eu falo essa palavra sabendo que você vai entender outra coisa, perdão, mas eu uso esse termo para te enganar, para te induzir ao erro. Então é uma manipulação da linguagem. Eu uso o mesmo termo até tecnicamente bonito, agradável, que soa bem aos ouvidos, mas para manipular a tua opinião, para manipular o teu comportamento, para manipular a tua reação. Ou seja, eu uso, por exemplo, na teologia da libertação, né? Usa-se a palavra pobre, usa-se a palavra povo de Deus, vários tipos de coisa como esse, né? Mas não é o mesmo significado do que tem sido usado na igreja na questão de toda a tradição. Tem outro significado. Então vai convencendo as pessoas através de uma má intenção. Eu uso a mesma palavra, mas a ideia que eu quero passar é outra. E a pessoa vai assimilando a minha ideia, de certa forma, sem nem perceber. Daqui a pouco eu estou dominando o campo do comportamento, da linguagem, das opiniões. Eu vou influenciando as massas, o coletivo. E é isso que a grande mídia tem feito.
E é isso que as universidades têm feito de forma muito concreta. E quando se fala também da guerra semântica, da guerra da linguagem, nessa guerra cultural, né? Nessa guerra da linguagem, se fala também da linguagem através dos sons, das músicas no geral, do teatro, das novelas, dos filmes, das pinturas, da mímica, dos gestos, do comportamento. Tudo isso é um tipo de linguagem. Então, os textos, os livros produzidos, perdão. Então começa a se usar tanto no teatro, né, nas novelas, filmes, programas de humor, nos textos a serem estudados, em vários outros tipos de coisa, na própria arte, né, na pintura, nas músicas. Então vai se incutindo ideias através também dessa linguagem e vai se tentando destruir os verdadeiros valores. Então é preciso a gente estar bem atento. Eu vou fazer outros vídeos acerca disso, né? Porque isso já são estratégias bem antigas, né? Eu diria que há muitos séculos ou até há milênios já se usava esse tipo de coisa. Principalmente na cultura chinesa. Tinha várias ideias como essa, né? De conquistar um povo sem destruir ele fisicamente, mas destruir ele culturalmente. Conquistar primeiro a mente dele, né? Como, por exemplo, os romanos conquistaram os gregos fisicamente, mas os gregos conquistaram e dominaram os romanos intelectualmente, que é uma conquista muito mais elevada. Então estejamos atentos, né? Alguns livros que eu indico sobre essa questão seria 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho, e também o livro Maquiavel, o Pedagogo, que fala mais na questão educacional, em especial desmascara as artimanhas da Unesco ao longo desses anos. Um ótimo dia, eu voltarei com esse assunto também depois. Deus abençoe.